Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora sempre, essa manhã chuvosa aí, presença do nosso queridíssimo amigo Manuel Coelho, vai nos falar na manhã de hoje sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, o quarto mandamento da lei de Deus. Moisés recebeu no Monte Sinai, está no livro de Êxodo, capítulo 20. Antes da gente passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página no livro Pão Nosso, capítulo 39, convite ao bem, que nos fala assim, em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai, Jesus, né? E aí Emmanuel nos explica esse ensino de Jesus. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais, dos mentores escolares, da lei salutar do sentimento religioso dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhes impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo acolhidão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Convite ao bem. Pois é. Quantos de nós, não recebemos esse convite tempos atrás, continuamos recebendo? Infelizmente alguns não atentam para isso. Infelizmente alguns não notam esse chamamento, essa necessidade que a gente tem realmente de estar envolvido numa causa, como no nosso caso a causa espírita, que realmente nos habilita, como Emmanuel diz aqui, a um dia chegarmos lá junto do Pai. Mas é curioso observar, a gente não deve aqui na tribuna fazer uma autobiografia, mas eu sempre lembro, eu estava rindo aqui porque isso aqui diz muito respeito a mim mesmo. E quando eu fazia a faculdade em Três Poços, uma amiga que já era espírita, estava lendo o livro dos espíritos dentro do ônibus, falou assim: Robinho, você é um cara inteligente, você não quer dar uma lidinha nesse livro não? Eu falei: não quer saber disso não, Não quer saber disso não. O negócio é ver o mundo, E 7 anos depois eu adentrei a doutrina espírita. Aí demorei 7 anos, porque eu não atendi ao chamado primeiro. E aí eu vou fazer uma palestra no Centro Espírita em que ela era presidente. Aí ela falou: aquele que não queria saber de nada, Hoje aí, falando para tudo quanto é lá. Aí eu brinco com ela até hoje. Eu falei: demorei 7 anos, não atendi o teu chamado. E muitos de nós somos assim. E até hoje, embora frequentando, muitos de nós ainda estamos dispersos. Muitos de nós ainda não tomamos consciência. Porque a gente acha que está fazendo muito dentro do centro, dentro da doutrina. A realidade, muitos de nós estamos fazendo muito pouco. A gente poderia fazer mais. A gente poderia ter um pouquinho mais de dedicação. Então esse chamamento, esse convite ao bem, ele é cotidianamente, ele é o tempo todo, durante toda a nossa existência. Agora, também nós temos o livre-arbítrio, de atender esses chamados ou não. Costumo também dizer que desde o momento que nós entramos naquele portão lá, aí eu volto a falar de mim, em junho de 1984, quando eu conheci o Carlão ali na calçada, e nunca mais saí, Carlão? Entrei e nunca mais saí. 40 anos atrás. Também, como ele diz aqui, por necessidade.
Não foi para conhecer a doutrina, não, porque eu tinha vários problemas espirituais e vim pela dor, como Emmanuel fala aqui. E naquela época era muito comum a gente vir pela dor, não pelo conhecimento. Tanto é que a doutrina espírita tem esse chavão que todos nós conhecemos: ou vai pelo amor ou vai pelo amor, pela dor, né? Eu vim pela dor, mas hoje eu estou por amor. E vou ficar até o final da minha vida por amor a essa doutrina e a Jesus, amigo condicional de todos nós. Então vamos fazer a nossa prece inicial para passar a palavra para o Manuel, dando bastante tempo aí. Deus de infinito amor e bondade, abençoai-nos a todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, inclusive ao nosso querido irmão Manuel Coelho, que seu mentor possa estar junto dele, mais uma vez, intuindo para tudo aquilo que ele irá nos mostrar na manhã de hoje. Como o tema nos fala, que a nossa Mãe Maria Santíssima possa também, com seu manto de amor e bondade, envolver-nos a todos nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, então, nós damos por aberto os nossos trabalhos na manhã de hoje. Muita paz a todos. Com a palavra do nosso queridíssimo amigo Manuel Coelho. Pessoal, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossa consciência. Rogamos a Jesus bom ânimo, rogamos força, rogamos coragem, rogamos otimismo e rogamos fé em favor de todos nós, para que nós possamos viver essa atual reencarnação nossa, à luz do Consolador, com mais alegria, com mais amor em nossos corações. E nós que adentramos as lides do Consolador, precisamos, através de nossos pensamentos, através de nossos sentimentos, das nossas ações, levar Jesus a todos os corações, principalmente nesse momento de transição da humanidade. Ontem eu tive uma surpresa, tive um convite de visitar o Lar dos Idosos em Conservatório. Há muitos anos que eu não tinha ido lá, desde 2017. E o rapaz me convidou, o enfermeiro. Eu fui até o Lar dos Idosos, marquei 3 horas, cheguei lá às 3. Quando eu cheguei, uma moça falou assim: um grande amigo seu está aí dentro. Falei, pensei que ele era diretora do Lar dos Idosos, mas era esposa do meu amigo, que eu não conheci. Quando eu cheguei lá, meu amigo estava lá. Ele falou assim: estou aqui visitando a minha tia. Aí eu falei, engraçado, disse que não podia fazer a palestra à noite, porque está no Rio, e agora está aqui, visitando a tia, e depois da visita ia para o Rio. E a palestra? Eu falei, nós espíritos estão meio perturbados, não é possível. Aí, deixei para lá, tudo bem, mas olha a coincidência, nunca imaginava que eu ia estar lá no Lar dos Idosos naquela hora. Ele foi pego, né? Aí eu fui conversar com a senhora que queria conversar comigo, uma senhora budista, que numa cirurgia ficou sem as 2 vistas e ficou dependente da ajuda da sua filha. E a sua filha teve problema de bursite nos 2 braços. E chegou a condição que eu não podia cuidar dela, filha única. E ela com 68 anos de idade. Então a filha dela fez um acordo com ela e colocou ela no Lar dos Idosos. E queria conversar comigo sobre umas visões espirituais dela, apesar de não ter a visão física, mas ela via muita coisa.
E alguma coisa que ela estava vendo, eu falei, mas a senhora me falou que não enxerga, mas a senhora está enxergando esse acontecimento. Falou lá o que está acontecendo. Ela falou, só sei que eu vejo, mas não sei se ela vê mesmo, não sei. Se está das ideias dela. E aí eu perguntei para ela, a senhora está triste porque sua filha te colocou aqui. Aí ela falou assim, não estou, ela não tem condições de cuidar de mim. Aí eu perguntei, olha o risco que eu corri. A senhora tem 68, eu também tenho 68. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora. É verdade que a sua filha está sem condições de cuidar da senhora? Aí ela falou, é o que ela me disse, ué, que está com os problemas nos braços, não pode cuidar de mim. Eu falei, então tá bom, então fica por aqui a nossa conversa. Mas eu notei que ela ficou pensando, e só tem uma filha? Ela falou, só tem uma filha. Então eu quero iniciar assim, dizer para nós, todos nós encarnamos na Terra com um programa, temos um programa. Chega aqui, nós, por livre-arbítrio, mudamos o programa. Você tem um programa para ter 4 filhos. Você chega aqui e não quer. Por 1000 razões, você não quer. Mas as razões principais as 4 verdades das trevas. Quer derrubar uma pessoa, a primeira verdade é sexo. Envolve ela nessa área. Principalmente o sexo irresponsável. Segundo, narcisismo. Ela vai se destruir o seu corpo, vai acontecer isso, ela se acha um corpo bonito, maravilhoso, e começa a dizer isso para ela. Vai se estragar, o marido não vai querer, vai começando a botar ideias. Se artista, a mesma coisa. Sua beleza física vai estragar, vai atrapalhar a carreira, 1000 coisas nessa área. Então, as trevas derrubam a pessoa pelo narcisismo. Terceiro item é o poder. Então, as pessoas têm poder, ou acreditam no poder, ou lhe dão o poder, mesmo sendo temporal, acreditam. E por último, o dinheiro. E tem pessoas que caem no dinheiro. Muitos casais caem no dinheiro. Eles querem ganhar mais. Criar filho é muito difícil, é muito caro, começa esse caminho. Com esses pensamentos, esses sentimentos. Então, quando chega uma certa idade, 30 e tantos anos, aí resolve ter um filho. No íntimo deles, eles querem ter um filho, para que todo aquele patrimônio que eles estão juntando, é para deixar esse filho. Só para isso. Porque eles sabem que vão morrer, não vão levar nada. Mas se eles programaram 4 filhos, só tem 3, vai ter problemas. E aí pode chegar uma determinada idade, que esse filho, imaginando que tem um, e que ele esperava dele, mas esse filho foi educado para ser uma pessoa rica, para morar fora da cidade, para morar em outros lugares, e começa a alegria, tá? Para longe, isso, aquilo, até mandou para longe, incentivou que fosse para longe. Eu conheço o pai que o filho foi embora para muito longe, eles estão felizes da vida. Aquilo era um inferno aqui dentro de casa. Agora tem que trabalhar, tem que arrumar quarto, tem que comer, tem que isso, tem que aquilo. Mas só que pode precisar desse filho também mais tarde ou daqui a pouco. Então esse relacionamento nosso de descartar o outro, não ter um olhar para o outro de caridade, seja filho, esposa, pai, mãe, vô, avó, de irmão, um olhar de irmão, acontecem muitos fenômenos na Terra muito tristes. A falta de fé em Deus também cria um monte de obstáculos. E os espíritos que são reencarnacionistas, que não conseguem olhar para si e dizer, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Se ele me mandar 5 filhos, é porque está programado 5 filhos. Mas não querem. Pais espíritos incentivam seus filhos a ter no máximo 1 ou 2. Pais espíritos, avós espíritos. Casamento é complicado, está tudo muito difícil. E a gente tem que ter muito cuidado enquanto espírita, no que fala. Então pensar, sentir, agir, vibrar
irradiar o espiritismo nas ações. Pai, eu só quero ter um filho. Se tiver programado 5, o que fica os 4? E se esse primeiro que você tem te abandona, é um espírito rebelde, quer saber de você? E os outros 4 eram o espírito de luz, que ia te amparar na velhice, ia te apoiar. Como é que fica? Então as pessoas começam, nos dias de hoje, tem que pensar. Então ela tem uma filha que ela está no lado dos idosos. Mas se ela tivesse 2 filhas ou 2 filhos, ou casal, será que ela estaria lá? Será que o outro não a recolhia? E eu conheço, na conversa, na quimioterapia, principalmente as mamães, a mamãe e papai, avós, que 3, 4 filhos às vezes, um é que os apoia, que o ampara, chega até largar o trabalho para amparar a mãezinha, ou o paizinho. E levam eles naquilo, fica lá o dia inteiro. Então, se você tem um, mas é o segundo que ia te amparar na velhice, porque o primeiro é um espírito muito atrapalhado. E não vai te amparar. Mas você não quer, que é o segundo, então não veio com problemas. Então, a estrutura da família, para nós espíritas, ela começa na reflexão sobre a reencarnação. Sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Expiações e provas e missão é o objetivo da avaliação da reencarnação. Então é preciso parar para pensar. Então, ao unir uma família, temos que conversar com os nossos filhos, que a velhice vai chegar para todo mundo. E aí vai entrar, faz o seu posse, aquilo que você quer para você. Então, a questão do egoísmo dói muito, porque muitos filhos é egoísta mesmo. Às vezes tem os pais que lutam com dificuldade, eles se formam, crescem, melhoram até financeiramente. O tal dinheiro aparece. E os pais? Como é que fica? Como estão os pais? Vão à casa dos pais e perguntam como eles estão? Como está a situação financeira? Que tem muitos idosinhos aí endividado. Eu conheço um monte. Endividado. E muitos ainda pegam dinheiro para os seus filhos, porque o juro é mais baixo, e não pagam os seus pais. Vocês acreditam nisso, hein? Tem de tudo, porque é um planeta de expiações e provas, espíritos ainda imperfeitos, como todos nós somos ainda. Então tem muitos cuidados que é preciso a gente começar a ter enquanto encarnamos nesse planeta. Muitos cuidados a gente precisa ter, reflexão, principalmente nós espíritos. Eu confesso para vocês que alguns slides meus, eu acho que eu esqueci de salvar. Aí deu um problema, depois eu fui ver que deu um probleminha aqui, mas esse da piedade eu vou colocar depois. Eu coloquei esse da Joana de Ângeles aí. Na família se constrói os valores morais. E nós espíritas já aprendemos que tem a família carnal e a família espiritual. E na carnal, na família carnal espiritual, na família consanguínea, ela pode ter espíritos que só pertencem à família carnal e espírito da família espiritual também. No livro Alguém Chorou por Mim, a gente vai encontrar uma entidade lá chamada Gera, que é um espírito de uma certa iluminidade, de luz, mas um quanto de luz já, e reencarnou para ajudar a família. Os outros eram atrapalhados, mas ela era de luz. Imagina se os pais dela abortam ela ou não queiram ela. E ela é tudo para a família. Leia o livro que vocês vão ver. Alguém Chorou por Mim. Ela é tudo, mas a gente nota que ela, o pai e a mãe e ela são da família espiritual. Os demais são espíritos que estão vindo para o crescimento espiritual com a ajuda deles. E rebeldes. Aí vocês vão ver lá que são rebeldes. Então,
Eu nem estou colocando a mão. O computador não está muito meu amigo hoje não. Então, no capítulo 14, nós vamos encontrar lá piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, instruções dos espíritos e a ingratidão e os laços de família. Eu já ouvi muita história de ingratidão de pai ou mãe no lar dos idosos, os filhos colocaram lá, ou os ricos que têm dinheiro na casa de repouso. Aí um irmão, uma irmã espírita, diretora da Self lá do Raul Teixeira, Manuel, você acha que eu estou fazendo errado? Eu falei, o quê? É que eu estou cuidando de meus netos, 2 netos, não dá para cuidar de mamãe. Eu ouvi e fiquei quieto, não falei nada. Aí ela falou, nós conseguimos uma casa de repouso para a mamãe e a gente está pagando 4.800 na casa de repouso. E tem de tudo lá, Manuel. Você tem que imaginar, você tem que visitar, conhecer lá, tem de tudo. Ela falando comigo. Aí eu fingi que eu estava ouvindo, depois ela perguntou, ô Manuel, o que você acha? Você acha que a mamãe está feliz? Aí eu cortei o barato dela. Pergunta a tua mãe, você estaria feliz ficando lá porque seus filhos têm dinheiro e te colocou lá? Você ficaria feliz? Você ficaria feliz estar longe dos seus netos e bisnetos? Você ficaria feliz? Então isso você tem que pensar. Ter dinheiro, dar um conforto para a mãe lá, isso é bacana. Ah, mas eu em 15 dias eu visito mamãe. Falei, olha só, por quê? Porque eu tenho que cuidar dos meus netos. Mas seus netos não têm pai e mãe? Mas estão trabalhando, Manuel. Estão trabalhando para ganhar dinheiro. E os filhos, a avó está cuidando. A tal avó. Só que essa avó tem uma mãe que carece dela, mas está na casa de repouso. Então são as questões assim. Vai dizer que não leram o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leram, todo mundo já leu. E, no entanto, na hora de praticar, a dificuldade aparece. E a justificativa aparece. E a justificativa dos 4 pilares de derruba é o dinheiro. Essa turma é dinheiro. Então o casal está ganhando dinheiro. E os filhos estão com a avó. Ué, a missão é dos pais. Mas que família é essa? Que modelo de família é essa? Como se olham uns aos outros? E a mamãe está lá. E essa senhora era muito amiga minha, mas pegava no meu pé. Se eu não cortava cabelo, ela chegava no centro, cortava cabelo, ela falava, nossa, você está desleixado. Falava ao vivo e a coisa, para todo mundo ouvir. Ele era assim comigo. Então, não ler piedade filial, claro que eu. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que é um estudo que é legal fazer quando Jesus pronuncia isso, essa questão. Com relação a quem é minha mãe e quem são meus irmãos, eu gosto muito de ficar trabalhando na minha mente o seguinte, todos nós somos irmãos, logo estamos pai, logo estamos mãe, logo estamos marido, estamos esposa, estamos filho, estamos avô, bisavô, estamos, mas não somos todo mundo irmão. São 2 irmãos que reencarnam e vão ser marido e mulher na linguagem terráquea. Mas são 2 irmãos antes de serem marido e mulher. Sim ou não? Então, todos nós, é óbvio que Jesus ensinou-nos isso. Somos irmãos, somos filhos de Deus. Agora, se eu falar da sintonia, da vibração, se eu falar da família espiritual, sim, são aqueles que se ajudam mutuamente, são aqueles que buscam a sua espiritualidade, são aqueles que estão trabalhando seu egoísmo, seu orgulho, sua vaidade, são aqueles que estão procurando se amar, ser caridosos com os outros. Aí já é um outro olhar. É um outro olhar. Aí um olhar mais profundo. Alguém consegue ler aí?
Alguém? Não consegue, não? Então, consegue? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases: porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais e dos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações naqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Isso aí era só uma provocação para lembrarmos nós que nem os 10 mandamentos, que é a primeira revelação de Deus à humanidade na Terra. E às vezes a gente nem lê isso mais, né? Não sei quem lê de vez em quando os 10 mandamentos. Alguém aqui lê de vez em quando os 10 mandamentos? Ah, óbvio, isso diz que lê os 10 mandamentos. Então, o 10 mandamentos é interessante, a gente dá uma esquecidinha nele. E Allan Kardec provoca aí, porque a gente vê que lá no Êxodo, eu, Senhor vosso Deus, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então você já nota que essa correção que é feita, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Eu acho que é preposição, mas mudou isso aí. Na terceira e na quarta geração é você de volta. É o teu neto, é o teu bisneto, que é você lá atrás, a reencarnação sua, como Públio Lentos, no livro 2000 anos, é a reencarnação do seu avô, é o seu próprio avô, Públio Lentos Sura. Então, nos Espiritismos mostra a questão da reencarnação. Então, aí, essa aí está pagando língua da avó. Já viram isso? Está pagando língua da mãe, essas coisas que a gente fala. Essas coisas antigas, lá no íntimo, alguma inspiração eles tinham. A gente tinha que tirar fundamento dessas questões todas. E aí, os 10 mandamentos, que aí vocês vão ler hoje, quem lê de novo? Carlão mesmo? É o 2 agora. É. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. E a pessoa, se a gente vivesse esses 10 mandamentos, nossa, quantos mil anos já estava atrás aí, e a gente ainda tem dificuldade. E é difícil, tá? Você vê em cartazes, Instagram, sabe? O próprio YouTube, as pessoas destacando isso, eventos isso sendo destacado, essa cultura nas escolas de todos os matizes, não só as religiosas, os pais estão ensinando os 10 mandamentos para seus filhos, praticamente quando isso acontece é nas sedes das religiões, a não ser as pessoas que buscam leitura, mas isso aí tem que ser ensinamento. Nós temos que despertar para esses ensinamentos. E o que nos diz respeito é honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, honrai vosso pai e a vossa mãe,
É uma mensagem profundamente antiga. Piedade filial. O mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Esse é um grande desafio. Se você não ama seu pai e sua mãe, como você ama o seu próximo? E eu não sei, mas eu já ouvi muito jovem dizer assim, ela não ama a mãe e o pai. Não vai dar para ser minha companheira, não. Ele não ama o pai e a mãe dele. Não dá para ser meu companheiro, não. Se essa moda pegar na mente, no coração das pessoas, ou as moças vão se modificarem, ou os moços vão se modificarem, vão apresentar o carinho e o amor que ele tem com seus pais, ou então vão ficar solteiros. Então não vão construir família mais, não. O que vocês acham dessa fala deles aí? Está certo ou errado? Agora você já vai casar com uma moça que odeia a mãe, odeia o pai. Então ela tem que trazer para você uma motivação muito grande, até para te convencer, para você tolerar, ser benevolente com ela, aceitar, indulgente, para seguir em frente. Fora disso, tem uma interrogação que vai ficar, tá? Se não consegue amar seu pai, não consegue amar sua mãe, a vida é complicada. Eu vejo jovens na casa de custódia, muitos deles têm sentimento, ora com a mãe, ora com o pai, nunca com os dois. É impressionante isso. É impressionante. Eu não sei quem está presente aqui, que tem seus pais, encarnado ou desencarnado, mas tiveram a oportunidade de conviver com seus pais. Qual o sentimento que você tem por eles? Qual o sentimento hoje por eles? Quando você estiver desencarnado, quando você olha lá para trás, como que era? Como que eu fui para com meu pai, para com a minha mãe? Eu assisti aqueles que estão desencarnados até o último minuto. Eu tive algum speed de renúncia para ajudá-lo? Ou eu, ao longo do caminho, foi o que ele chama de egoísmo. Egoísmo. Então, isso fica a nossa reflexão. E essas reflexões são boas, porque você vai assumir compromisso interno já que nessa geração eu não tenho mais o tal pai e a tal mãe, mas eu vou ter um dia de novo. E aí eu vou me comprometer, pensar, sentir e agir diferente com meus futuros pais. E ensinar os outros que estão a caminho a amar seus pais. A importância deles. Na juventude espírita a gente ouvia muito: você não pediu para nascer, você implorou. Alguém aqui já deve ter ouvido essa frase. Na juventude dizia isso muito para os jovens: você não pediu, você implorou. E será que nós estamos presentes aqui? Pedimos ou imploramos? Então, essas questões pequenininhas, mas elas têm que ser práticas. Elas têm que vir para nossas vidas. Porque na leitura elas são lindas, maravilhosas. Mas na prática, eis a questão. Aí eu vou dar um solto aí. Carlão, consegue ler aí? Sim. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima:
Fora da caridade não há salvação. E nós espíritas aprendemos isso o tempo todo. É fora da caridade não há salvação. Quem são nossos mais próximos nesse universo da caridade, se não são nossos pais? Ah, mas tem pai que abandona o filho, tem mãe que engravida, não sabe nem quem é o pai, outros enganavam que era o pai. Hoje tem DNA para definir essas coisas desde que as pessoas procuram se definir. É claro, no planeta de expiações e prova, tem muitos desses acontecimentos ainda hoje. Eu tenho um enteado que está com 13 anos. Sem criticar o pai dele, que tem os motivos dele para agir assim. Um menino bonito, bacana, mas os pais, os avós, tios, ninguém liga o menino. Não convida para a festa. Ele tem mais 4 irmãos, o pai de pai. Aí eu falei com o pai dele, o seu menino é tão bacana, convida ele mais. E o cara é devoto de Aparecida, que ele foi a pé aqui, de Volta Redonda, Aparecida a pé. Mãe Santíssima da Humanidade. Nossa, entendeu? Daqui um dia ele vai trazer uma santinha lá para dar para o filho. Assim, mas não é falta de bom senso, é falta de parar para raciocinar, para refletir na vida. Então está lá cultuando, lá naqueles mandamentos lá, que já disse que não é para cultuar. Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Humanidade, tudo espíritos superiores que amparam a humanidade. Ai de nós se não tivesse a nossa Mãe Santíssima. Não nesse sentido da Mãe Santíssima Espírita, mas essa idolatria. E nada contra quem vai até que ele vai. Mas a falta de raciocínio. A Mãe Santíssima quer que você ama teu filho, quer que você cuida dele, orienta. É que ela quer. Então pergunta para ele, para ela, o que ela quer de você. Não, você vai querendo saber o que ela vai te dar em troca. Eu venho aqui, tá? Eu vim a pé, a senhora, o que você vai me dar de troca aí? Qual a troca que a senhora vai me dar? Está entendendo? Então a gente inverte tudo. E no Espiritismo ensina a não inverter, porque é fora da caridade que não há salvação. E a gente só enxerga a caridade quando nós vemos os outros próximos nossos. E os mais próximos é a nossa família. É a nossa família, os mais próximos. A mãe não gosta da minha irmã, não gosta do meu irmão. Tem que aprender a gostar. Aceitá-los como eles são. Não é a caridade? Benevolência do gente espiritual. Tudo é desafio. E a família é um desafio. Então eu tenho uma pessoa querida que eu mando umas mensagens para ela. E agora ela está com raiva de mim, já vai para 3 meses. Velho marido. Porque eu fiquei mandando mensagem, tipo assim, vocês estão correndo atrás de dinheiro, estão esquecendo nubentezinha, criança. Vocês vão de festa por aí, leva a criança para ficar com outras crianças, para vocês ficar longe da sua criança. E eu mandei mensagem assim, e eu escrevi alguma coisa embaixo. Eles estão com raiva de mim, já tem 3 meses mais ou menos. Não fala comigo, manda mensagem, não responde. Aí eu até parei de mandar essas mensagens, que eu vi que realmente pensamento meu estava nisso, para provocar mesmo. Mas eu não imaginei que ia ficar 3 meses sem ver a minha neta, nem mais nada, né? Por causa da minha, acho que burrice. Mas a ideia minha era provocar mesmo. Provocar uma raivazinha, mas nem tanto, né? 3 meses é muito tempo, né? Quem tem neto aí, quer ficar 3 meses longe do neto aí, se você mais chegar. Mas foi uma provocação. Talvez eu errei, mas foi isso que aconteceu. Vou pular o Padre Vitor. Oração de mãe, diz Chico Xavier. Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Se a gente parasse para pensar nisso, hein? Mãe seria tudo para nós. Mãe já é um motivo para você. Puxa, ela tem esse poder com Deus. Ela tem esse poder. Nós aqui temos, quem tem a idade próxima a minha, sabe? A mãe, vai com Deus, nossa, que maravilha.
Mãe, só me abençoa o meu casamento? Abençoa. Se a mãe não abençoasse... Quem lembra do filme do De Volta? A mãe dele disse, filha, não casa com ele. Filha, não casa com ele. E ela, rebelde, casou ou não casou? Casou. E o que ela fez? Suicidou. Não aguentou a traição do companheiro e a irmã do De Volta suicidou. Mãezinha está lá dentro. Mãezinha falou com ela. Quantas mães já falaram conosco? Quantas mães, nós, as mães de hoje, falam com os filhos e quando eles não obedecem, as coisas não vão bem. Então, o olhar para a nossa mãe, o Chico Xavier, tem um olhar muito profundo, dizendo que as preces da mãe arrumam as portas do céu. Agora, tem que parar a meditar sobre isso. A oração de uma mãe. Allan Kardec, na Revista Espírita, mostra um filho muito complicado. Ele orienta os pais, em especial a mãe. Quando ele estiver dormindo, conversa com o espírito dele. Olha que bacana. Pede para você e a mãe ir até a cama do filho e conversar com o espírito do filho. Você fica pensando assim, então o menino está dormindo, o filho dele, o espírito dele ligado ao perispírito, a mãe tem poder de conversar com o espírito do filho. Que coisa impressionante. Se as mães de hoje, que têm dificuldade de conversar com seus filhos, seguissem esse conselho, essa orientação, não sei se é conselho ou orientação, não ia dar certo, não ia não? Porque ele diz que dá certo, porque tem comprovação que dá certo. A mãe vai conversar com o espírito do filho. E o filho vai melhorar. Olha que coisa assim fantástica. Uma outra maneira de conversar. Está difícil conversar no dia a dia, só conversa pelo celular. E tem filho que está trancado no quarto e o pai lá de fora é a mãe. E só tem como falar com ele pelo celular. Ainda bem, né? Porque não pode fechar as portas. Ainda tem um caminho de falar com ele pelo celular. Porque tem filho rebelde e não adianta. Você não vai mudar. E você tem que amá-lo como é. Uma outra questão curiosa é a mãe que procurou o Divaldo reclamando do genro. Ela estava com um genrozinho, que era o namorado de sua filha linda, bonita, maravilhosa, onde ela estava criando aquela filha para casar com pessoas de bem, pessoas que tinham valores materiais. Um homem de bem, não de bem de espiritismo, de bem materiais, né? Então essa mãe tinha isso no coração com a filha, mas de repente a filha começou a arrumar um garoto, né, viciado, dentro de um controle, né, mas tinha um vício, sem estudo e meio preguiçoso para trabalhar. E a filha apaixonada pelo garoto. E a mãe, por mais que eram juntas, eram unidas, mas essa menina, então, agora tem um novo amor, entre aspas. Apaixonou pelo rapaz. Viu o rapaz por ela, e a mãe viu a índole do rapaz, desesperou. Não era isso que eu queria para minha filha, procurando de volta. E lá no diálogo, aparecem as seguintes questões, sintetizando a história. A mãe recebeu a seguinte verdade. Olha, esse jovem foi teu filho numa encarnação. A senhora o abortou. Aí essas revelações encarnacionistas é chocante. Por isso que muitos não querem nem saber da encarnação. Nem saber de vida passada. Nem saber que vivemos ontem, vivemos hoje, a vida não segue. No íntimo quer, porque sabe que lá atrás a coisa é feia. E ela, a primeira revelação era de segunda, numa outra encarnação ele foi seu filho. E a senhora o abandonou. Então ele foi criado e ali isso. Tudo que ele tem hoje é o somatório que ele aprendeu outrora. Agora precisa ter a oportunidade de amá-lo de novo. Então, eu tinha que voltar para casa e amar aquele genro como ele era, com seus defeitos, com tudo. Indulgência para com ele. E olhar que ela
ele está muito perturbado, tem o dedinho dela lá. Tem o dedinho dela lá. Então ela tem responsabilidade e mais uma oportunidade. Então a reencarnação nos dá a oportunidade da caridade, da construção da família espiritual, da oportunidade do perdão com os outros. Aprender a amar aquele ser e ver se ele chegou até você, ele tem ligações com você. E agora você tem que amá-lo como ele é. E ainda tomar na cara da possibilidade de você ser responsável pelo caminho que ele se tornou. Vou só dar um outro exemplo. Você tem um cachorro e treina esse cachorro para matar as pessoas. Na época da escravidão, as guerras, vamos olhar a escravidão. Treina para caçar escravo. Treina o cachorro para matar. Você o educou para isso. Você desvirtuou o objetivo reencarnatório, entre aspas, do cachorro, entre aspas, porque questão complexa essa palavra para os cachorros. Mas esse princípio de evolução, você mudou muita coisa nele. O que vai acontecer? Ele vai voltar um dia para a tua casa, para você reeducá-lo, para você tirar essas tendências dele. E aí ele vai vir, às vezes, com câncer, vai vir muito doente, vai carecer muito da sua atenção. Eu não sei se eu estou entendendo o que eu estou falando do cachorro. Aí tem responsabilidade com tudo. No reino dos animais, imagina, entre nós, homens, inteligentes, racionais, isso é muito grande. E os espíritos chamam a atenção disso. Então, os filhos, os pais que não estão cuidando dos seus filhos, isso é grande. Qual a consequência disso? Os filhos vão ligar para esses pais no futuro? Não vai nada. Não vai nada. Eu vou falar um negócio aqui que experiência de família, né? Experiência de família complexa e muito complicada. E é uma discussão na minha família. A gente faz encontro de família e dá quase 100 pessoas. Então, é muita conversa. Filhos que moram no estrangeiro e que estão trabalhando a consciência de odiar o Brasil. Os seus pais estão aqui, estão envelhecendo. Os pais não vão para lá, porque tem raiz aqui, não quer ir. Os filhos querem vir aqui. Então já se despediram, né? Ou então vão se amarem pelo celular, pelos vídeos, por tudo isso. Porque o mais foi-se. E eu conheço da família um monte. Que seus pais vão e não pode fazer nada. Que vão longe, não tem como chegar a tempo, nem para o enterro. Nem para o enterro. Então, as questões hoje que precisa pensar. Floresça onde Deus te plantou. E a gente não quer florescer onde Deus plantou. A gente quer florescer onde a gente quer. E esse florescimento nosso é uma vida melhor, financeiramente falando, e vai por esse caminho fora. É preciso parar para pensar. Nós não estamos falando dos profissionais que têm que ir para outros lugares, a empresa, a profissão, mas nós estamos falando de muitos daqueles que estão indo em busca do dinheiro. Busca do dinheiro. Com todo respeito, a maioria, um monte de gente querido meu vive essa vida. Vive essa vida. E não tem dinheiro para mandar uma passagem para alguém daqui para lá visitá-los. Não tem. Como é maravilhoso o país que eles vivem. Se eles não têm dinheiro para mandar para a gente aqui, é capaz da gente mandar para lá para eles virem. E eles estão em dólar, nós estamos em real. Uma coisa assim louca. Então, os sentimentos de família é muito complexo. Ah, mas eu montei a minha família. Está certo. Tudo bem. Você, sua esposa, seus filhos, montou uma nova família. E é um processo natural. Mas e os pais? Os avós deixaram de ser família porque você casou com um moço? Você casou com uma moça? Deixou de ser família? Agora não precisa mais amar seus pais, né? Tem que pensar muito, muito, e honrar esse compromisso divino.
Uma família não precisa ser perfeita, só precisa ser unida. Então a família só precisa ser unida. E unir é um através do outro, saber da dificuldade do outro e ajudar um ao outro. É aquele que financeiramente pode pouquinho ajudar o outro. Que desafio! Isso é difícil, porque você vai olhar o outro como seu irmão, ele consanguíneo seu, tem motivo para estarem juntos. O que podemos fazer para ajudar uns aos outros? A gente fala de família, fala de sobrinhos, inclui todo mundo aí nessa história toda. O que a gente faz? Então é importante a união da família, mesmo dentro da desunião de alguns, desencontro de alguns uns com os outros. E é desafio isso, porque tem momentos que parece que dentro da própria família tem um que é inimigo do outro. Então, o Altamir, meu irmão, pode ser meu inimigo, mas eu, espírita, não sou inimigo dele. Por mais que maldade que ele faz comigo ou fez, eu oro por ele. Eu oro por aquele que me persegue cada dia. É a caridade. Fora da caridade, a salvação. E a caridade te pede isso. Ora pelos que te perseguem cada dia. Então, vai esses caminhos aí, mesmo nessa dificuldade toda, abrir o nosso coração e aceitar membros dessa família, mesmo no desencontro, montar um encontro de família, participar todo mundo, ficar pelo menos na mesma área para aprender essa convivência. A verdadeira família é aquela unida pelo Espírito e não pelo sangue. Isso aí é do Luiz Gasparito. Olhando a família espiritual, olhando para a família espiritual, que ora membros estão encarnados, tudo bem. Mas se nós olhar o pensamento crístico e o que nós estamos aprendendo no Espiritismo, a família é humana, não é assim que a gente aprende? É humana, é universal. Tanto os espíritos do corpo físico como fora do corpo físico. Essa família, vamos usar a linguagem assim, família terráquea. Nós pertencemos à família terráquea. Então nós somos uma grande família. E Jesus ensinava a sua família, essa grande família, que é esses espíritos que Deus confiou, falando para nós. Mas lógico que é um espírito crítico, a família universal. Família universal. E essa família nós somos irmãos. Família, o nosso bem mais precioso. Nutre e guarde o seu amor. Eu estou vendo muita gente falando isso hoje em dia. Vocês estão vendo? A Federação Espírita Brasileira, caminhando para encerrar a nossa fala, trouxe para nós um trabalho fantástico do Conselho Espírita Nacional e do Conselho Espírita Internacional, e a FEB produziu e lançou. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe é amá-los, é ter espírito de renúncia para com eles. Não é só o amparo material, mas o emocional. É dizer, estou aqui com você, pai e mãe. Minha mãe está com demência. Que isso? A forma de falar é muito complexa, é assustadora. Meu pai está com Alzheimer, eu não quero saber. Não. Meu pai está vivendo essa experiência e carece da minha atenção, do meu carinho. Tem vídeos aí que mostram um pai com Alzheimer, não consegue botar uma colher de comida na boca. Você vê que pessoas de outra mesa, um casal bacana que levou o pai para almoçar, vem de lá e coloca, ajuda ele a comer. E os filhos, o filho ou a filha, o casal, né, o novo casal da família, fica com vergonha. Devia ficar, né? Porque a outra pessoa da outra mesa veio ajudar. Por outro lado, você também vê filhos que o pai está com uma situação difícil de se alimentar. Vai lá, alimenta com carinho. E isso tem que ser bem divulgado mesmo.
para mostrar a necessidade desse carinho que temos que ter com eles. Vamos ajudá-lo. A Naí, minha sogra, estão dizendo que está com demência. Eu falei com ela ontem, estava no Sirineus ontem. Naí, se alguém falar que eu estou com demência porque eu estou esquecendo as coisas, eu vou fazer tudo do mesmo jeito, vou continuar fazendo as coisas. Até de fato, fisicamente, eu não consegui fazer nada. Não estou esquecendo muito. E qual o problema? Está cheio de juventude esquecendo um monte de coisa. Ontem eu visitei um casal no conservatório, vocês conhecem, Coronel Lima, e a filha dele estava falando comigo, estudiosa e tal, mas não sei. Que quem tomou determinadas vacinas aí, agora está com problema mental aí de esquecer um monte de coisa. Estão falando isso. Segundo ela, alguns estudiosos estão culpando algumas vacinas que as pessoas tomaram. Eu não sei, pelo menos estou espalhando isso. Então, esquecer é um processo, algo está acontecendo no seu organismo físico e tal. Mas você esquece uma coisa, consegue 10 palavras, esqueceu 3, você falou 7, não está bom, não? Não sei se o Robinho já esqueceu alguma coisa, o Carlão aí na palestra esqueceu alguma coisa. No entanto, não estou com demência. E a gente quer imputar esses laudos, esse diagnóstico tão terríveis que jogam em cima das pessoas. Não aceitem, não aceitem. O primeiro médico que me atendeu na minha questão do câncer, ele me escrachou, ele me tratou mal, muito mal. Ficou falando na minha cabeça. E com a Joel, falei, doutor, o senhor está perdendo seu tempo, falando tanta bobagem para mim, e eu tomando tempo do senhor e o pessoal lá fora o aguardando para atender. E eu, Joel, assim, então o senhor me dá licença, vou procurar outro médico. Larguei ele falando, lá meti o pé. Entendeu? O cara estava me escrachando. Eu com câncer, tem decisão se opera ou não opera, o cara lá falando comigo de qualquer jeito. Imagina como ele trata lá o pai dele, mãe dele. Então, assim, as pessoas te tratam com carinho, com amor, bacana, se não for falso, né? Porque também tem carinho e amor falso, né? A minha amiga dizia assim, meu marido me tratava com carinho, Manuel, me trazia flores com frequência. Eu quero a besteira de dizer, olha, tem marido que traz flores, dá presente, porque está traindo a mulher dele. Não sei porque eu ouvi falar isso, sabe? A gente é perturbado, né? Atrapalhado, fala essas coisas. Aí ela fica com pulga atrás da orelha. As flores já não chegou mais com tanto tabacante, com tanto amor mais. E não é que ela descobriu que está traindo ela mesmo. O egoísmo. Então, na fala da piedade filial, mostra esse egoísmo que nós temos nos nossos corações. Então, a traição é egoísmo. Egoísmo. Você sair para ganhar dinheiro, às vezes é muito egoísmo. Largar a família, abandonar tudo, às vezes é muito egoísmo. Nós vivemos num mundo que as distâncias estão encurtadas. Então precisa pensar nisso. Agora, por outro lado, tem pessoas que moram em outro país, que conseguem visitar seus pais, mandar dinheiro aos seus pais, visita, bacana. E às vezes tem família que mora numa rua próxima da outra e não se visita. Então, a ingratidão dos filhos, quem sofre a ingratidão dos filhos, é uma oportunidade do seu crescimento espiritual de amar esses filhos, apesar da ingratidão. E aqueles que são filhos ingratos, pensem, porque é quem faz é que paga. Então, muita paz. A gente agradece muito o Manuel pela exposição da manhã de hoje, que Deus abençoe a paz. Sempre. Quarta-feira agora, a palestra da Raquel Grino, com o tema Não se pareça que Deus juntou.
dando sequência, né, ao tema da manhã de hoje. Mas estava me passando uma mensagem aqui, eu já ia anunciar mesmo. O Teatro Arte em Cena, que ela dirige, né, vai apresentar uma peça dia 24 agora, quinta-feira dessa próxima semana, que a gente começa hoje, lá no auditório da FEB, Colégio Getúlio Vargas, lá em cima, né? E a peça conta a história de Volta Redonda, a Dança do Aço, o nome da peça. Ingresso, 1 quilo de mantimento, que vai ser para a idade, tá? Mais uma ajuda para a nossa cesta do final do ano. Lembrando a vocês, 45 famílias esse ano. Passado eram 38, retrasado 34, está só aumentando, né? Então a gente vai precisar realmente de bastante mantimento aí para poder atender, ok? Então dia 24, auditório da FEB, Colégio Getúlio Vargas, para quem dúvida onde é a FEB, lá em cima, na São João, no auditório, que é um auditório belíssimo, enorme, vai ter a peça A Dança do Aço, contando a história de Volta Redonda. Prestigie às 20 horas. Prestigie e leve 1 quilo de mantimento. É só isso o ingresso, não tem custo para não ser isso, ok? E lembrando a vocês, então, como eu falei, nós estamos na plena campanha aí para a gente conseguir atender as famílias lá do Parque Maíra, com 45 cestas básicas. Está contando com a ajuda de todos vocês, que eles puderem, né, trazer, né, que sejam, não tem condição de comprar nada, posso doar em dinheiro, não tem problema, a gente depois compra. E outra aviso a vocês, na segunda semana, que eu já vi aqui no calendário, vai dar dia 13 de novembro, nós vamos ter um outro festival de pizza, uma vez por mês, porque senão o pessoal da equipe aí, Martinho, coitado, o povo não aguenta também, toda semana ficaria também enjoativo, né? Então uma vez por mês está sendo sucesso, começamos com 50, mês passado 70, esse mês de novembro 100, vamos comprar 100 pizzas, tá? E tem acabado, e a Marta também ontem, tadinha, falou assim, Robinho, chegar a 120 pizzas e precisa de ajuda também para fritar, né? Estava só ela e a Celinha, da última vez, né, Martinha? E a Ivanilda, isso. Aí precisar de ajuda aí, dia 13 de novembro, né? Solange também falou que podia contar com ela, a gente vai acionar mesmo. E outro detalhe, são 100 pizzas, então são 100 refrigerantes pequenininhos, né? Antigamente chamava-se de caçulinha, né? Tem um fardinho com 12, a gente precisa de doações nesse sentido também. Para quê? Para diminuir os custos da casa, porque a gente tem comprado tudo, né? Tivemos pouca doação, né, Angélica, para os refrigerantes desse mês, mas já tivemos, já ajudou em alguma coisa. O ideal é que o nosso custo fosse o mínimo, só comprar as pizzas para poder fritar, para aumentar, né, o lucro desse evento, que todo destinado às despesas da casa, manutenção da casa, né, e até uma eventualidade comprar as coisas que vão faltar para o final do ano das famílias lá do Parque Maíra, ok? Então esses são os avisos. Mais alguma coisa, Martinha? Marta, o evento, você vai divulgar? Vai ter um encontro das mulheres, né? Nós estamos conversando aqui, eu, Carlão. Ah, tá, ainda está acertando, né? Talvez fique no começo de novembro. Isso. Está muito em cima, né? Talvez a gente possa até metade do mês de novembro. Tá bom, a Marta vai anunciar então mais para frente um encontro de mulheres, mas nós vamos que já fomos mulheres um dia, podemos ver também, né, Martinha? Não, mas é por isso mesmo que a gente vai aproveitar também a parte do Novembro Azul, né? Que é o câncer. Isso. Então a gente está tentando fazer para ajudar tanto o feminino quanto o masculino. Beleza, aí ela vai anunciar aí mais um evento na nossa casa. Então vamos encerrar a primeira parte, aqueles que tiverem necessidade, passe a guarda no salão. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos nessa manhã chuvosa de domingo. Agradecer ao Manuel pelo carinho que ele sempre dedica a essa casa, que ele presidiu grandemente durante muito tempo. Que Deus possa abençoá-lo, toda a sua família. A todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo aí pelo Facebook. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, ampare a todos nós agora e sempre. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, então, nós estamos encerrando a primeira parte e partimos para a segunda parte na sala de passe. Lembrando que lá fora, como de costume já, aquele chazinho, café fraterno, tá?
Então, depois, aquele bate-papo lá fora, depois do passe. Muita paz a todos.